Geografia Bíblica. Capítulo 12. Climas da Palestina. Geograficamente, a Palestina situa-se na faixa subtropical. Seu clima, portanto, é sui generis, com apenas duas estações, chuvosa com frio e seca com calor. A Palestina é encontrada entre 31 graus e 33 graus e 25, latitude norte. A extensão territorial de Israel é mínima. Apesar do tamanho, existem 3 climas distintos nesse país. Número 1. Montanhas. Israel é um país essencialmente montanhoso. O ponto mais elevado é o Hebron, com pouco mais de 1.000 metros. Jerusalém ergue-se a uma altitude máxima de 800 metros. Nas montanhas, o clima é sempre fresco e ventilado, exceto quando esporadicamente sopram ventos do sul ou do ocidente, o que ocorre quase sempre no verão. Por exemplo, em Jerusalém, no inverno, o termômetro desce a 6 graus positivos e algumas vezes a 0 com neve. As geadas são mais frequentes. No verão, o termômetro oscila entre 14 graus e 29 graus. Número 2. Litoral. Israel confina ao ocidente com o mar Mediterrâneo. A brisa marinha é constante, principalmente à noite. No inverno, em Gaza e em Jaffa, a temperatura baixa para 14 graus, algumas vezes um pouco menos. No verão, sobe para 23 graus e, na maior intensidade do verão, até 34 graus. Em Haifa, na Haria e outros lugares mais ao norte, o frio é rigoroso. Em Rosh Nikra, na linha divisória com o Líbano, o inverno é insuportável, principalmente quando coincide com uma quadra chuvosa. Número 3. Deserto. Quando o Jordão sai do Mar da Galileia, corre a 200 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Em Jericó, a 300 metros e, por último, quando entra no Mar Morto, está a 400 metros. O Jordão corre do norte para o sul entre duas muralhas de montes. O vale desse rio não recebe ventos de nenhum lado. Os raios de sol se concentram no vale, tornando seu clima insuportável. No inverno, a temperatura chega a 25 graus e no verão varia entre 43 e 45 e até 50 graus. Jericó é um lugar diferente e com um clima também diferente. Nunca chove, está a 300 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais verde de Israel. O clima é constante, de dia 32 graus, à noite 28 graus. Pontos cardeais. Giovanni Schiaparelli afirma: os hebreus antigos divisavam em seus horizontes somente 4 direções e, consequentemente, 4 ventos. Jeremias 49:36, Ezequiel 37:9, Daniel 8:8, Zacarias 6:5. Essas direções dos antigos correspondem aos nossos pontos cardeais. Para designá-los, os hebreus tinham 3 sistemas distintos. Número 1. O observador está de frente para o levante. A. Quedem, leste, na frente. Acus, oeste, na retaguarda. Semol, norte, à esquerda. E Amin, sul, à direita. 2. Derivado das aparências ligadas ao movimento do Sol. Mizrak, leste, o nascer do Sol. Mibo Haseremesh, oeste, o pôr do sol. Tzafon, norte, região escura, trevas. Daron, sul, região iluminada. 3. Topograficamente, indicando a direção de acordo com as circunstâncias locais que coincidem com ela. Letra A, sul, Negev, para designar uma região seca e árida. Letra B, oeste, Miyam, do mar, Yamar, para o mar. Norte e leste, para aparecerem na Bíblia, exceto em Gênesis 13:14.
Letra C. Ventos. A diferença de temperatura na superfície do globo e na atmosfera é, como se sabe, a causa primeira da formação dos ventos. Os hebreus atribuíam propriedade especial a cada um dos ventos. Safon Mezarrim norte, fresco, portador de geadas. Daron Temã sul, traz calor. Cadim leste, vem do deserto e cresta a vegetação. O do oeste procedente do mar traz chuva. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito. Número 1. Vento oriental, portador de seca e crestamento. Gênesis 41:6. Vento sul trazia tempestade e calor. Isaías 21:1. Vento ocidental, portador de nuvens e chuvas. 1 Reis 18:44. Vento norte trazia frio e calmaria. Jó 37:9, Provérbios 25 e 23. Estações. Pelos textos de Gênesis 8:22, Isaías 18:6 e Zacarias 14:8 e talvez outros, concluímos que em Israel e em todo o Oriente Médio havia somente duas estações, verão e inverno. O verão começava em abril e se estendia até setembro. O tempo era bom e seco, era o tempo das colheitas, dos trabalhos agrícolas. Eram 6 meses de completa seca. O inverno iniciava em outubro e ia até março. 6 meses de chuva e frio, muito vento, principalmente do norte. Nesse período havia geadas e neve nos montes. Em Cantares 2:10-13 descreve-se o fim do inverno e a chegada do verão, que no primeiro mês, abril, correspondia a uma curta primavera. Os rabinos dividiam o ano em 6 estações de 2 meses. Número 1, colheita, de 16 de abril a 15 de junho. Número 2, cálida, de 16 de junho a 15 de agosto. 3, estio, de 16 de agosto a 15 de outubro. 4, semeadura, de 16 de outubro a 15 de dezembro. 5, inverno, de 16 de dezembro a 15 de fevereiro. E 6, fria, de 16 de fevereiro a 15 de abril. Chuvas. Diferentemente do Egito, onde não chove, em Israel, são abundantes as chuvas na estação própria. Deuteronômios 11:14. 1 Samuel 12:17-18. As primeiras chuvas caem em outubro nos aguaceiros fortes, geralmente com trovoadas. No litoral, as chuvas são torrenciais e mais frequentes. Nas montanhas finas e continuadas. No deserto dificilmente chove. Ao que parece, devia chover no tempo em que Herodes o Grande construiu Massada, de frente ao Mar Morto, e os essênios habitavam nessa região, pois havia grandes reservatórios d'água, geralmente procedente das montanhas. Depois de outubro, as chuvas prosseguem em novembro, dezembro até março. As derradeiras, muitas esparsas, caem em abril. A Bíblia menciona a chuva seródia, ou seja, a chuva tardia, Provérbios 16:15, Jeremias 3:3, Oséias 6:3, Joel 2:23, Amós 7:1 e Zacarias 10:1. Talvez registre a chuva de pedras ou granizo, Josué 10:11. Por último, o livro santo menciona o famoso orvalho, que era e ainda é abundante em Israel e cai até mesmo nas regiões desertas. Em Salmo 133:3, há referência ao Hermon. Em Cantares 5:2, o esposo diz que sua cabeça estava cheia de orvalho e seus cabelos das gotas da noite. O velo de Gideão produziu um copo de orvalho e molhou a relva ao redor. Juízes 6:38-40. Vale a pena consultar Jó 29:19-22, Provérbios 3:20, Isaías 18:4, Oséias 6:4, Ageu 1:10, Zacarias 8:12. As precipitações pluviais, na média de um ano, chegam a 1090 milímetros. Calendário. O computo dos meses do calendário das festas entre os hebreus foi ajustado durante os séculos e ainda o é, sob as fases lunares. Neles não se encontra, como seria de esperar-se,
nenhum vestígio do calendário egípcio. Entre os hebreus, tudo era regulado pela lua, como lemos em Salmo 104:19, fez a lua para marcar o tempo. A palavra hebraica para mês é Hierak, que vem de Tariak, isto é, lua. Kodesh é novilúnio ou lua nova. Evaldi pretende provar, sem fundamentos, que os meses hebreus são de 30 dias, como no calendário egípcio. Giovanni Schiaparelli discorda radicalmente. O princípio do mês Rosh Kodesh era determinado pela primeira aparição da luz no ocidente durante o crepúsculo vespertino. 1 Samuel 20:5. Os nomes hebraicos dados aos meses expressam características próprias, como por exemplo Abib, mês das espigas, Êxodos 3:4. Ziv, mês das flores, 1 Reis 6:1-37. Presta 10 até amanhã, hein? Sério mesmo? Eu te pago amanhã, pô. Mas você tem ou não tem? Então tá aí. Abib, mês das espigas, Êxodos 13:4. Ziv, mês das flores, 1 Reis 6:1-37. Etanim, mês da enchente dos rios, 1 Reis 8:2. Bul, mês das chuvas, 1 Reis 6:38. Nisan, março, abril. Giar, abril, maio. Tirzi, setembro, outubro. Morshevá, outubro, novembro. Calendários antigos, numerais. 1. Nosso calendário abril, hebraico Abib, hebraico após Babilônia Nisan, e assírio babilônico Nisanu. 2. Nosso calendário é maio, hebraico Ivar, hebraico após Babilônia Ivar, e assírico babilônico Airu. Numerais. 3. Nosso calendário junho, hebraico Ivan, hebraico após Babilônia Sivan, assírio babilônico Sivanu. Número 4. Nosso calendário junho, hebraico Tamuz, hebraico após Babilônia Tamuz, e assírio babilônico Duzu. Nosso calendário agosto, hebraico Abi, hebraico após Babilônia Abi, assírio babilônico Abu. Nosso calendário setembro, hebraico Elu, hebraico após Babilônia Elu, e assírio babilônico Ululu. Nosso calendário outubro, hebraico Tisri, hebraico após Babilônia Tisri, assírio babilônico Tasritu. Novembro, no nosso calendário, no hebraico é Morshevan, no hebraico após Babilônia é Morshevan, no assírio babilônico é Ará Samna. Dezembro para nós, no hebraico é Xlev, no hebraico após Babilônia é Xlev também, no assírio babilônico é Kizilivu. Janeiro para nós, no hebraico é Tebelt, hebraico após Babilônia é Tebelt, assírio babilônico Dabitu. Nosso calendário fevereiro,
No hebraico é Shebat. Hebraico após Babilônia Shebat. Assírio babilônico Sebadu. Nosso calendário março, hebraico Adar. Hebraico após Babilônia Adar. Assírio babilônico Adaru. Divisão do dia e da noite. A palavra Niktemeron Divisão do dia e da noite. A palavra Niktemeron expressa uma tarde, o princípio do dia. Gênesis usa a expressão tarde e manhã, Gênesis 1, 5. A tarde vem primeiro, como em Salmo 55:17. Os hebreus dividiam o Yom, igual ao dia completo, em duas partes. Dia de 12 horas, dividido em 4 vigílias. Primeira, de 6 às 9 horas. Segunda, das 9 às 12. Terceira, das 12 às 3. E 4, das 15 às 18 horas. Noite também, 12 horas com 4 vigílias. Marcos 6:48. Primeira, das 18 às 21 horas. Segunda, das 21 às 24 horas. Terceira, das 0 às 3 horas. 4, das 3 às 6 horas. Leia os seguintes textos da Palavra de Deus sobre as vigílias. Êxodos 14:24, Juízes 7:19, 1 Samuel 11:11, Salmo 63:6, 63:6, Lamentações 2:19, Mateus 14:25, Marcos 6:48, Lucas 2:8, 2 Coríntios 6:5. O ano hebreu era solar. Assim como a lua servia para determinar os meses, o sol determinava a duração e a sucessão dos anos. Não era como entre os antigos egípcios, nem como o dos muçulmanos, que atrelavam o ano à determinação do curso das estações e da renovação dos trabalhos agrícolas. Com base em Êxodo 23:16, sabemos que as grandes festas dos judeus determinavam o princípio, o meio e o fim do ano, que era lunisolar. Provavelmente o ano hebraico era de 360 e não de 336 dias. Fim do capítulo 12.